A Rafaela vai atualizar o programa Cana do IAC. Depois o nosso colega da Argentina vai trazer algumas informações importantes sobre o que eles estão fazendo lá, visando transformação para estresse hídrico, um tema muito importante. É uma pesquisadora do IAC que tem se dedicado aí, principalmente na parte de nutrição, né? E também faz parte do programa Cana IAC. Rafaela, por favor, tem meia hora, né? Meia hora. Bom dia a todos. Para cá, né? Pra cá. Aqui? Ah, tá. Bom, então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as tecnologias do programa Cana IAC. O programa Cana IAC, ele é coordenado pelo Dr. Marcos Landel, que deveria estar aqui, mas ele está se recuperando de um problema de saúde, então eu estou representando o grupo todo. O Mauro Xavier é o diretor do Centro de Cana em Ribeirão Preto. O Instituto Agronômico de Campinas é uma instituição que foi fundada pelo imperador Dom Pedro II, é uma das mais antigas instituições de pesquisa do Brasil. Está completando 137 anos este ano, né? O IAC, ele tem diversos centros de pesquisa, abrangendo toda a parte de agricultura do estado de São Paulo e de outros estados hoje em dia. A maior parte dos centros de pesquisa estão em Campinas, porém, alguns centros estão junto às áreas da cultura, como é o caso da cana-de-açúcar, que o centro fica em Ribeirão Preto. O Centro de Citricultura também não está em Campinas, tem vários de mecanização em Jundiaí, tem vários que não estão mais em Campinas, porém os headquarters, onde fica a diretoria geral, é em Campinas, né? Na área de cana-de-açúcar, as pesquisas com variedades começaram em 1890 ainda, né? Então a gente tem esses relatos sobre, à esquerda ali, sobre as canas-de-açúcar nacionais, né? É um trabalho que tinha já 42 variedades, estudando as variedades com e sem esterco bovino, né? E esse, à direita, é uma tese já da Exalc, feita junto com o Instituto Agronômico, boletim técnico do Instituto Agronômico, do pesquisador Aguirre Júnior, de 1936. Então, a pesquisa com variedades de cana é bem antiga no Instituto Agronômico de Campinas, né? O programa Cana IAC, ele tem a sua principal linha de pesquisa, o melhoramento genético, né? Por isso que ele está aí no centro, mas acompanha o melhoramento genético diversas áreas da pesquisa. Então, nós temos entomologia, nematologia, irrigação, fisiologia, fitopatologia, fitossanidade, modelagem e previsão de safra, plantas daninhas, MPB, que são as mudas, né, de cana-de-açúcar feitas com uma gema, censo varietal, manejo varietal, solos e nutrição de plantas e biotecnologia. Em cada uma dessas áreas tem pelo menos um pesquisador responsável, algumas áreas têm mais de um, porém, o ideal seria que fosse bem mais pesquisadores, né? E são atualmente 20 pesquisadores contratados pelo governo do estado de São Paulo, 4 técnicos agrícolas, 24 funcionários. Mas, graças a um convênio que nós temos com as usinas e com as empresas do setor, cerca de 200 contratos com as usinas e com essas empresas, a gente consegue contratar uma equipe maior para trabalhar, principalmente no melhoramento, porque são muitos experimentos. Então a gente tem aí, completando a equipe, 49 contratados, né? Bom, vamos em frente. O melhoramento genético, ele segue o melhoramento tradicional, né, onde a gente começa com a hibridação, né, e tem a primeira fase de seleção da população segregante, depois a seleção clonal, que é o FS2 e o FS3,
Depois da seleção clonal, vai para uma rede de experimentação regional e nacional e, finalmente, a liberação de variedades, né? Em diversas fases é utilizada a multiplicação de mudas por MPB para acelerar um pouco o processo, né? Porém, desde o início lá da hibridação até a liberação da variedade, vão aí 12 anos, 10 a 12 anos, né? Então, é um esquema do melhoramento tradicional. E a gente tem, então, principalmente campos de seleção no estado de São Paulo, porém tem em Mato Grosso do Sul, em Minas Gerais, alguma coisa no Paraná, e agora a gente tem também no Nordeste. A primeira etapa da hibridação, ela acontece na Estação Experimental de Uruçuca, distrito de Serra Grande, na Bahia, né? Ela chama Estação de Hibridação de Tuparendi, então, onde a gente tem as campânulas para fazer a hibridação, as estruturas, e aqui em cima as coleções, né, de materiais. Então, nós temos lá, nessa estação, 1.400 parentais ativos, 21 coleções de trabalho, nós temos clones, cultivares, tem a coleção, materiais da coleção mundial de cana-de-açúcar, estão todos lá. E aqui vocês veem o florescimento dos materiais na época, né, certa, no mês de junho. Bastante intenso o florescimento, porque a região favorece, né, o florescimento. Bom, na campanha de 2024, nós tivemos, então, 446 cruzamentos, a massa de sementes foi 5,71 quilos, 1,30 milhões é o potencial de seedlings, né? 227 seedlings por grama de sementes e a taxa de germinação total, né? E 32 seedlings por grama. Isso aqui são números que interessam muito para o pessoal do melhoramento, né? Que dão uma noção da eficiência da estação de hibridação. E aqui o número de cruzamentos por pai e cruzamentos por mãe, né? Então, são os dados de eficiência lá da estação de hibridação. Então, a hibridação começa lá na estação da Bahia. Aqui são geradas sementes de cana. Essas sementes vão para o centro de cana em Ribeirão Preto, né? Aqui se produzem os primeiros seedlings e vão para os sites de seleção. E nós temos agora 2 sites em Ribeirão Preto, um em Jaú, um em Mococa, um em Pindorama, em Assis, 3 em Goiás, 1 no Mato Grosso, 1 na Paraíba e 1 em Pernambuco. Esses são as fases iniciais do melhoramento, né? E depois, quando vai para a experimentação regional, aí a gente tem diversos outros usinas que participam, e então aí multiplica muito esse número de locais, né? As bases do melhoramento no programa Cana IAC, né, tem como meta a cana de 3 dígitos, então alta produtividade, eretas para facilitar a mecanização, sem tombamento, alto perfilhamento, ricas, tolerantes à seca, doenças e pragas. Então, vejam que a pressão de seleção é grande. Então, a gente quer tudo, né? Que a cana seja produtiva, seja rica, não tombe, seja resistente à doença, seja tolerante à praga. Então, é uma pressão de seleção muito grande, né? A gente considera no melhoramento os ambientes de produção. Então, as interações do solo e do armazenamento de água, para escolher variedades, né, adaptadas aos diferentes ambientes de produção. A gente utiliza as mudas pré-brotadas, com origem conhecida e sadias para tornar mais rápido a multiplicação. A colheita dos experimentos é feita com a matriz do 3º eixo. A seleção para a resposta à irrigação, feita em Mato Grosso e Goiás. E a gente tem também um programa de melhoramento específico para determinadas regiões, como é o caso do Nordeste, e para países como o México, onde a gente desenvolveu um programa de melhoramento específico para uma região do México, né?
Então, a variedade, nós temos no caso de seca, interessante, porque a gente tem o programa de melhoramento buscando variedades mais tolerantes à seca no cerrado, então elas não são irrigadas, e a gente tem também o melhoramento buscando materiais mais responsivos para a irrigação. Tá? Então, a gente tem as duas situações, né? Ambientes de produção é uma interação entre o solo e a possibilidade de armazenamento de água desses solos. Então, é sempre feito a classificação do solo na área, na região ou na usina, né, de acordo com o levantamento de solos, e são definidos os ambientes de produção. Então, de A a E, né, e até mais de E hoje em dia. Então tem uma régua, né, uma reguinha para a gente colocar, fazer esse mapeamento certinho, e depois que tiver o mapeamento de solos, alocar as variedades de acordo com a resposta, a melhor resposta ao ambiente de produção. Bom, a área de nutrição é uma área que é a minha área, né? É uma área onde a gente desenvolve inúmeros projetos. Eu coloquei apenas alguns aqui. Nós temos uma equipe com 4 pesquisadores e a gente estuda então corretivos, calcário, gesso, óxidos, adubação mineral, orgânica, eficiência de uso de fertilizantes, organominerais também, resíduos como fonte de nutrientes, os efeitos que acontecem no solo, o uso de bioinsumos. E, mais recentemente, a gente despendeu muita energia, muito tempo estudando as emissões de gases de efeito estufa, quando a gente usa vinhaça, quando a gente usa torta de filtro, quando a gente usa os dois juntos, quando a gente usa os dois juntos e mais fertilizante mineral, quando a gente põe em cima da palha, quando a gente põe embaixo da palha. Enfim, fizemos muitos levantamentos de emissões de gases de efeito estufa, em função dessas práticas agronômicas. Tá? É uma área que tem também o apoio de diversas empresas, né? Vou citar algumas. Na área de corretivos, nós temos a Caltech, a Massari, nós temos na área de mecanização, que a gente não estuda a mecanização exatamente, mas estuda os efeitos da mecanização. Então, na compactação, nas falhas, a gente tem o apoio da John Deere, da TT. Na área de bioinsumos, a gente tem diversas empresas também, enfim, apoios das empresas e das usinas são super bem-vindos, e a gente tem um relacionamento de longo prazo, tanto com as empresas quanto com as usinas. Então, gostaria de já deixar meu agradecimento especial na minha área aqui. Bom, o programa CAN-EAC tem também uma grande área de biotecnologia, fica em Ribeirão Preto, e esse é o laboratório, né? Eles têm um prédio único, específico deles, e estudam biologia molecular, transgenia, principalmente buscando gene de tolerância à seca, gene de resistência, não diria, mas tolerância seca, e tem também alguns projetos e serviços que esse setor presta para as usinas, como, por exemplo, a diagnose das principais doenças, como raquitismo, escaldadura, mosaico, podridão vermelha, e as ferrugens, né, marrom e alaranjada. Então, as usinas têm um talhão, que elas gostam da variedade, mas elas têm uma desconfiança de que a produtividade não está muito boa, querem saber que tipo, se tem alguma doença ou não, mandam o material lá para o IAC em Ribeirão Preto, e são feitos os testes para a identificação das doenças. Tem também o reconhecimento de variedades pela técnica de fingerprint. Então, se vocês têm lá plantado uma variedade que não sabe mais qual é e gostam muito, dá para tentar identificar através dessa técnica lá no Laboratório de Biotecnologia do IAC. Tá? Eles têm também
elas têm também, porque são pesquisadoras, perdão, elas têm também uma biofábrica, né, com a tecnologia Invicta, onde se produz mudas a partir de cultura de tecido, né. Então, também quando você tem uma variedade que gosta bastante, mas está lá com alguma doença, então é possível limpar essa variedade utilizando a cultura de tecido e produzindo então mudas completamente sadias. A parte de manejo de pragas e nematóides, né, é uma área muito importante dentro do IAC. Nós temos a pesquisadora Leila, doutora Leila, ela coordena essa área e ela tem pesquisas com todas as principais pragas e as formas de controle dessas pragas. Ultimamente, junto com a parte de nutrição e manejo da adubação, usando vinhaça. Então, a vinhaça como veículo, além dos nutrientes, de alguns produtos, tanto biológicos como não, para controle dessas pragas junto com vinhaça. Então, uma área bastante ativa dentro do programa Cana IAC. MPB, né, foi uma tecnologia desde de 2009, desenvolvida. Ela era conhecida há muito tempo, mas ela foi desenvolvida pelo grupo do IAC, principalmente pelo pesquisador Mauro Xavier, e ela se adaptou muito bem ao programa de melhoramento, né, ajudando na multiplicação dos materiais, né, e também abrindo uma nova oportunidade para os produtores que também passaram a ser viveristas de cana, né? E uma principal vantagem é a redução do volume gasto da muda e os cuidados no plantio, né? Então foi desenvolvido todo um manejo para plantar essas mudas de MPB, tanto na multiplicação nas áreas de meiose, né, como nos viveiros. Então, uma tecnologia já bem implantada. Depois nós temos também a tecnologia do terceiro eixo, que foi desenvolvida pelo pesquisador Marcos Landel, que é também diretor do IAC. E o objetivo geral, né, Opa! Despencou aqui. Está se autodestruindo, gente. Ainda bem. Vai acabar o seminário, né? Ainda bem, dá para... Bom, o terceiro eixo, então, o objetivo geral era reduzir a exposição da cana-de-açúcar aos elevados déficits hídricos, né? E com isso, tentando reduzir a exposição, a gente tem um aumento na produtividade, bem, Jaime, canaviais mais longevos e redução das quedas, né, da porcentagem de tonelada por corte a corte. Então, redução da diminuição da produtividade da cana-planta para a primeira soqueira, da primeira soqueira para a segunda soqueira. Então, em teoria, né, a antecipação dos primeiros cortes no primeiro terço da safra. Então, Marcos observou que quando a gente colhia no início da safra os primeiros cortes, né, a cana-planta e a primeira soqueira, e depois, no próximo ano, a gente tinha uma defasagem nesse início, passava 15, 20 dias depois, e assim sucessivamente, havia um ganho de produtividade, né, porque protegia a cana dos déficits hídricos. Nesse modelo, nessa ideia, né, são 3 variáveis importantes, né, os ambientes de produção, né, favorável, médio e desfavorável, o déficit hídrico, então início, meio e final de safra. No início da safra a gente tem pouco déficit hídrico, no meio a gente tem médio déficit hídrico e no final da safra a gente tem sempre um alto déficit hídrico. E a profundidade do sistema radicular, ou seja, a cana-planta tem um sistema radicular ainda superficial, né? Ela não aproveita tanta água armazenada no solo, e as soqueiras elas já têm um sistema radicular mais profundo e elas conseguem então aproveitar mais água, né, do volume maior de água, protegendo então as canas do déficit hídrico.
As premissas, então, para aplicação é a priorização dos primeiros cortes no terço inicial da safra, considerando os ambientes de produção, e de tal forma que a idade média dos canaviais na safra fica basicamente 13 meses. Então, o modelo seria alguma coisa assim, onde a gente tem os ambientes favorável, intermediário e desfavorável, e ainda favorável está entre mais favorável e menos favorável, e assim o intermediário também, e o desfavorável também. E aqui a gente tem o déficit hídrico, que é dado pelo início da safra, então ele é pequeno no início, vai aumentando e vai chegando aí até 640, 700 milímetros, depende do ano, do déficit hídrico. Então a sugestão é começar, né, no ambiente, começar a safra, os primeiros cortes, né, sempre no início, no terço inicial da safra. Então vejam que o primeiro corte está sempre, dependendo do ambiente de produção, né, começa sempre por primeiro, né, e depois no ano seguinte, esse aqui passaria com uma defasagem de 20 dias, 15 a 20 dias, assim sucessivamente, tá? E aí essa matriz, ela é montada para cada usina, para cada região, e de tal forma que a alocação de variedades é mais interessante e a produtividade é melhor, tá? Bom, aqui a gente tem alguns materiais, então a IAC 8008, uma variedade que está sendo bem plantada. Todas as variedades têm uma bula, tá? onde os pesquisadores recomendam qual é a melhor época para plantio, quais são as características dessas variedades. Nós temos a 1064, a 7207, 6007, 5094, uma cana já bem conhecida no estado de São Paulo, né, com alta produtividade, a 5503 também, ela também tem a bula. E aqui eu queria mostrar alguns dados do censo varietal, que é feito pelo pesquisador Rubens, que está aqui. Aliás, eu tenho dois colegas aqui hoje, que é o Hector e o Rubens, queria agradecer a presença. Então aqui a gente vê a evolução das variedades IAC no plantio na região Centro-Sul, tá? Então tem aumentado, né? E a gente tem aqui a intenção de plantio para 2025 de 14,3 na região Centro-Sul. As variedades nos estados, por estado, na região Centro-Sul. Então a gente vê que Mato Grosso, né, o programa de melhoramento bastante eficiente lá, e as usinas têm gostado bastante das variedades, e assim vai, por estado, né? No estado de São Paulo nós estamos aí com 8,9% na safra 2024-25, aqui é no plantio, e os 5,1% seria no geral, né? No cômputo geral. E no Mato Grosso, então, aqui seriam o plantio das variedades IAC no Mato Grosso, comparados, né, aqui a 7515 ainda domina, mas a 8008 e a 5503 estão com uma porcentagem alta, boa de plantio, né? Por fim, para terminar, a gente tem uma tecnologia, que eu vou chamar de tecnologia, mas é um grupo fitotécnico, que é uma reunião de técnicos que acontece em Ribeirão Preto. São 5 reuniões por ano. São 5, Rubens? São 5. São 7? São 7 por ano, e elas abordam diversos temas, como previsão de safra, nutrição, doenças, pragas, enfim, MPB, e o assunto do momento. Então, a última reunião que a gente teve, que foi a semana passada, foi sobre a queimada, os efeitos da queimada, desse acidente que ocorreu no estado, e o que as usinas poderiam fazer para amenizar essa questão da queimada, tá? Bom, rapidamente era isso que eu tinha para falar do programa Cana IAC, e nós estamos aqui em 3 à disposição de vocês. Gente, vamos abrir para uma pergunta pelo menos. Alguém tem algum questionamento para fazer para a Rafaela? Parabéns, Rafa.
ela se conteve, mas eu não vou me conter, então leve esse recado para todo mundo, se puder lá, que para nós usuários o IAC é sempre importante, o IAC forte, né? O IAC como um todo, não só a parte de cana, e a Fazenda Santa Elisa é intocável, tá? Então... Deixa eu falar um minutinho, já que eu não quero te comprometer, mas em todos os casos... Então, é uma questão, né, que talvez vocês estão acompanhando. A Fazenda Santa Elisa é uma estação experimental em Campinas, do tempo do Dom Pedro, muito antiga. Ela tem coleções de plantas importantes, principalmente a coleção de café, que é uma coleção que não tem no mundo, como tem no Instituto Agronômico. E a gente está sofrendo essa ameaça de ser vendida, uma parte, pelo menos, ou alguma coisa da Fazenda Santa Elisa. E, assim, a minha opinião pessoal, né, neste momento eu sou absolutamente contra a venda de qualquer milímetro quadrado das estações experimentais, não só do IAC, como de qualquer outra. Por quê? Não porque a área seja utilizada 100% para pesquisa. Não, a gente até poderia ceder alguma coisa, a gente até poderia reduzir, uma vez que também o número de pesquisadores está bem reduzido, mas é porque não tem um plano de aplicação do que seria feito com o dinheiro da venda dessas unidades. Então, se tivesse, olha, nós vamos reinvestir na pesquisa, ou nós vamos reinvestir em escola pública, ou nós vamos reinvestir qualquer coisa do gênero, a gente até poderia negociar. Mas, como não tem, né, eu não tenho medo de me comprometer, eu sou completamente contra por essa razão. Bem, vamos agora à segunda participação do nosso colega argentino, Ramon Henrique. O Ramon é biólogo lá da estação Obispo Colombres, em Tucumã. Eu conversei um pouquinho com o Ramon já, ele vai trazer para a gente aqui algumas ferramentas novas nessa parte de transformação, né? Uma parte muito importante. Você viu que o IAC já deu um spoiler, não sei se você conhece a doutora Silvana, que mexe inclusive com o estresse hídrico, né? Depois o CTC também tem uma área interessante aí de transformação. Quando a gente fala em Argentina, alguns de vocês aqui, poucos, né? Muita cara nova, então poucos conheceram a famosa NA 5679, né, que foi uma variedade muito importante, que veio da Chácara Santa Rosa, que está um pouquinho mais ao norte. Mas as tucumãs são muito importantes para a gente também, né? As tuque, as variedades tuque, lá de Obispo, elas contribuíram muito, principalmente na parte de a 717, por exemplo, uma contribuição muito grande com sacarose. A 717 é mãe da 5156. Que ainda hoje é uma variedade comercial muito importante para a gente. E eu me lembro que também a 7742, uma outra variedade tucumã importante na linha de oficinário. Mas o métier do nosso colega Ramon é mais a parte de biologia, então ele vai trazer para a gente essas ferramentas novas, aí, muito importante. Ele fala um espanhol acessível, mas de qualquer maneira fale um pouquinho mais com espaço para todo mundo entender, mas vai ser tranquilo. Muito obrigado pela presença, vocês colegas também que estão aqui presentes, é um prazer recebê-los aqui. Bueno, bom dia para todos. Muchas gracias, René, por la presentación. Y muchas gracias a la organización de UDOT por permitirme que yo esté aquí. Es un placer también poder estar en este país como argentino que admiramos por las playas, el fútbol, y a la vez tengo un gran respeto por todos los desarrollos académicos y tecnológicos que están llevando adelante. Bueno, vamos a arrancar, como lo hizo Rafaela, presentando a su casa. Esto es nuestro hogar, nuestro lugar de trabajo, la Estación Experimental Obispo Colombres. Pensé que era la más antigua de la zona, pero no, nos han ganado. 115 años. Es una institución que a partir desde esos años va en busca de soluciones para el sector productivo, ¿sí? Trabajamos en I+D o investigación y desarrollo para dar soluciones a los productores y en cultivos regionales de nuestra zona. Caña de azúcar principalmente, cítricos como el limón,
hoy en día soja, hortalizas y bueno, y se ha diversificado bastante. Bueno, este sería el lote donde está nuestra estación experimental. Tiene una parte central donde están las direcciones, la administración, pero están dispersos laboratorios multidisciplinares, que es una gran ventaja tenerlos todos juntos y poder formar un gran equipo. Cada vez que tenemos un desarrollo así de este tipo, tenemos invernaderos y muchos lotes donde podemos ensayar los desarrollos que llevamos adelante. Bueno, ¿por qué está en Tucumán? Tucumán es esta pequeña provincia de Argentina, es la más pequeña de todas, ¿sí? Pero es el corazón azucarero de nuestro país. Allí tenemos 15 usinas, del total de área laborable, más de 270.000 hectáreas están abocadas al cultivo de la caña de azúcar. Se produce en promedio 1,5 millones de toneladas de azúcar por año, lo que representa, como les decía, el 70% de la producción total de azúcar de nuestro país. Bueno, no voy a ponerme a explicar ni contarle las consecuencias que tenemos por los efectos del cambio climático sobre los rendimientos productivos. Pero les voy a mostrar cómo afectó a nuestro país la última gran sequía. Como dice allí, casi el 55% del área productiva se vio afectada. Eso, viéndolo en el tiempo, fue la peor sequía en 60 años y se estimaba que iba a provocar, en particular a la producción de caña de azúcar, una pérdida cercana al 50%. Por suerte fue menor. Bueno, en base a esto y bajo el concepto de la agricultura inteligente, nuestros proyectos intentan aumentar la productividad de manera sustentable y con el desarrollo de lo que le llamamos estos cultivos biotech, y aquí es donde utilizamos estas dos herramientas que le voy a presentar en esta charla: la transgénesis para generar cañas genéticamente modificadas y la edición genómica para obtener cañas no genéticamente modificadas. Como mencionó Rafaela, nosotros tenemos también un programa de mejoramiento genético de caña de azúcar, donde se hace el mejoramiento convencional, como ella explicó. También tenemos muchas áreas que lo apoyan, pero yo me voy a concentrar en nuestra área de biotecnología, que le brinda, disculpen, esto es muy importante. Bueno, ¿cuál es la idea de este programa de mejoramiento? Como pueden ver, hace 13 años, la LSP 85384 era ampliamente cultivada, casi en un 77%, y había pocos desarrollos locales. Gracias a este programa, la actualidad es muy diferente y muy alentadora. Hemos reemplazado muchas de las variedades, como la que mencionó René, la 7742, por nuevos genotipos que, como verán, han hecho que disminuya la proporción de la LSP 85384 y con nuevos genotipos propios que están siendo muy bien aceptados por el sector productivo. Yo les voy a mencionar solo una, es a la que le tengo más cariño, 0312, porque es la fuente de mi trabajo que les voy a presentar. Ahora sí, desde la biotecnología ayudamos a este programa de esta manera: en la selección asistida a través de marcadores moleculares. Tenemos una biofábrica para la producción de fitoplantas, material saneado que luego se distribuye a los productores. Y por último, de los que le vengo a hablar, la producción de estos cultivos biotecnológicos. Las áreas o las líneas en desarrollo que tenemos son para obtener cañas con resistencia a estrés biótico y abiótico.
Mediante transgénesis hemos avanzado en proyectos como la resistencia a glifosato, cañas con resistencia a insectos, que está en progreso. Mediante la edición genómica estamos trabajando en la obtención también de eventos que sean resistentes a herbicidas. Y la parte de tolerancia a estrés abiótico actualmente solo la estamos abordando mediante transgénesis. Y el objetivo es conseguir estos cultivos resilientes que sean capaces de tolerar el estrés hídrico, tanto la falta como el exceso de agua. Y también otro estrés que lo da el suelo, que es la alta salinidad. Bueno, empezaremos con los antecedentes. Como dice allí, entre el año 2006 y 2015 hicimos el desarrollo completo de un evento transgénico de caña de azúcar con resistencia a glifosato. Lo hicimos mediante bombardeo del gen en cuestión, no voy a entrar en detalles en este evento. Sí que tuvo todo un proceso de desregulación en el cual las entidades regulatorias de nuestro país, CONAVIA, con la equivalencia acá en Brasil de CETENEBIO, SENASA, que evalúa la seguridad alimentaria, y por último la Dirección de Mercados, que ven cuál va a ser el grado de aceptación de ese nuevo desarrollo en el sector productivo. Bueno, no sé si lo saben, pero les cuento, una vez terminado el desarrollo, esta caña no está siendo producida ni comercializada porque tuvo una negativa desde el sector productivo, ya sea porque el background genético estaba antiguo y lo otro por el temor o el miedo que genera todavía la palabra transgénesis en la gente, que podía afectar el mercado del azúcar. Pero bueno, no obstante, toda esta capacidad generada en esos años se pudo volcar académicamente. Hemos ganado una experticia para generar transgénicos y para poder seguir adelante y poder pensar en, si eso no les interesó, busquemos algo que sea más interesante. Y entonces es lo que estamos trabajando actualmente. Ahora sí, bueno, les voy a presentar uno de los dos trabajos. El primero es, a través de transgénesis, el desarrollo de un evento transgénico de caña de azúcar tolerante a estrés abiótico. Nosotros transformamos los esplantos de caña de azúcar por biobalística, un método físico. Mediante partículas de oro recubiertas con el ADN que lleva el gen de interés, tratamos de que se transforme ese cultivo, esas células totipotenciales del esplanto. Van a estar interesados qué gen le estamos poniendo. Bueno, esto es una novedad porque estamos utilizando un gen que codifica para un factor de transcripción. Lo bueno es que es exclusivo en plantas y que se ha descubierto en otro cultivo y que se vio que responde y regula la expresión de genes en respuesta al estrés abiótico. Bueno, este es el proceso de transformación y regeneración de una nueva planta. Hasta acá habíamos bombardeado, luego lo pasamos a medios selectivos con hormonas específicas para esta situación, en el cual solo aquellas células que adquirieron la construcción van a poder seguir el proceso. Proceso de regeneración, cambiamos los medios, las hormonas, y aquí ya una vez que tenemos estas plántulas las propagamos in vitro. Bueno, en resumen, los números de una campaña de transformación puede ser, por ejemplo, la siguiente: bombardeando 1.735 callos, pasamos a seleccionar 400 líneas resistentes al gen que le ponemos para la selección. En este proceso no todas sobreviven, nos quedamos con 267 líneas potencialmente transgénicas. Todo este proceso está vigilado por el ente regulador, por lo tanto, para poder rusticarlas necesitamos permisos de CONAVIA. Luego hacemos PCR para identificar que ese gen se haya incorporado en el genoma y en este caso nos da una eficiencia, podemos calcular la eficiencia de transformación
que es bastante buena. A continuación, bueno, incorporamos esas células, incorporaron el gen, pero tenemos que ver si está funcional. Entonces, vamos a medir los niveles de los transcriptos mediante técnicas como la QRT-PCR, PCR semicuantitativa. Y a partir de allí, con esos eventos ya transgénicos, vamos a empezar la fase de prueba de concepto. Bien, la primera prueba de concepto es ver qué es lo que le hace este gen en condiciones normales a las líneas transgénicas respecto a la no transformada. Entonces, para ello, como la caña de azúcar no podemos tener una semilla como la soja, entonces obtenemos a partir de estacas uninodales estas semillas. Lo que se hizo fue un experimento para medir el índice de velocidad de emergencia. Aquí estamos viendo cuál es la capacidad de brotación que tienen ese material vegetal. Como pueden ver en azul, nos dio un índice mayor a 1,5 y dentro de estas líneas evaluadas vemos que hay varias que se mostraron más potentes para esta etapa inicial de crecimiento. Seguimos estas mismas plántulas un mes y le medimos la altura de los tallos. Acá podemos corroborar que esta carrera la siguen ganando algunos de los eventos que vimos, el índice de arriba. Y esto nos decía, bueno, la biomasa aérea es como que está teniendo una ventaja. La curiosidad nos fue a desnudar esas macetas y ver qué estaba pasando a nivel de raíz. Y bueno, vimos esto, nos sorprendimos. A ver si puedo apuntar bien. Esta es la planta no transgénica. Pueden ver la parte aérea, su sistema radicular y diferentes eventos, todos independientes, transgénicos, en el cual se podía ver que había un mayor número o cantidad de su sistema radicular respecto a la planta no transformada. Si podemos ver desde afuera, veamos desde adentro. Entonces hicimos experimentos en los cuales se hicieron preparados de cortes histológicos de estas raíces en 3 secciones. Yo únicamente le voy a pedir que se concentren en la parte central, donde están los haces vasculares, xilema, floema, y después, bueno, eso que está de morado sería el tejido más lignificado, epidérmico, que sirve de protección a esa raíz en su proceso de entrar en la tierra. A modo de ejemplo, estas son 3 líneas y también nos sorprendió ver el mayor número de haces vasculares respecto a la no transgénica. La primera conclusión es que claramente si estoy mejor plantado, esas raíces llegan más lejos y a la vez tienen un sistema circulatorio que es superior, voy a poder tomar más agua y nutrientes. ¿Sí? Bien. Bueno, ya vimos que este gen, este factor de transcripción, estaba afectando de una manera a las condiciones normales del crecimiento. Bueno, ahora fuimos a estudiar qué pasaba bajo condiciones del estrés hídrico, o sea, la falta de agua. Brevemente muestro acá un experimento en el cual, luego de 45 días sin riego, o sea, se llegó con el material a unas condiciones de estabilidad, capacidad de riego máxima, y en el día 0 se dejó de regar. Pasaron los días, llegamos al día 45 y este era el fenotipo que observábamos. Una línea transgénica por triplicado versus la planta control. Esto es fisiológicamente uno de los primeros efectos o mecanismos de adaptación que tienen las plantas ante el estrés hídrico, que es el acartuchamiento de las hojas. Pueden ver unas hojas muy envueltas, enrolladas, mientras que la línea transgénica estaban un poco más abiertas. Vimos si eso se correspondía al agua que había retenido. Entonces, esta gráfica en donde medimos,
y se fue. Se estaba poniendo interesante y es para generar expectativa. Ahí. Ahí estamos. Ahí está. Muy obrigado. Bueno, entonces vimos cuál era el contenido de agua retenida en las hojas de la planta control versus la línea en estudio. Allí tenemos, ahora sí, la planta control en promedio retuvo un 68%, mientras que otras de las líneas estudiadas estaban estadísticamente por encima de ese valor. Bueno, fenotipos muy lindos, académicos para estudiar, pero bueno, nos quedamos con esta línea. ¿Qué pasó cuando le devolvimos el agua? La caña de azúcar es resiliente per se, por lo tanto, después puede progresar cuando vuelve el agua. Y acá tenemos cómo la transgénica, que siempre fue más vigorosa, se repuso más rápido y bueno, se la ve mucho más grande, mayor tamaño de esa biomasa generada. Bien. Ahora fuimos a ver en la siguiente campaña qué pasaba si la poníamos a líneas de estos eventos con este gen, ahora en condiciones de suelo salitroso. Como no lo podíamos hacer en campo, lo hacemos en invernadero, y lo que hacemos es regar con soluciones de diferente concentración de cloruro de sodio, desde 0, 50, 100, 150. ¿Sí? Esto lo hicimos durante un mes. Pueden ver la progresión del ensayo semana a semana. Hasta aquí todas son NN, pero bueno, tengan en cuenta que cada línea de abajo hacia arriba es un evento diferente y el control está por ahí en medio. Y nuevamente me fui. Ahí está. Bueno, ahora sí le ponemos nombre y apellido a cada una de estas líneas, y como vamos a buscar el control, la 0312 no transformada, vimos que tuvo muchos problemas para desarrollarse en esas condiciones. Acá arranca la planta regada con agua nomás, 50, 100, 150, y así progresivamente cada una de las líneas. Como pueden ver, hay líneas que, por más que se la regó con la mayor concentración salina, pudieron desarrollarse, otras que tuvieron al principio una tolerancia, al final no. Bueno, pero esto nos dio un abanico de posibilidades. Fuimos a ver también las raíces. Esto un fisiólogo lo puede explicar mejor que yo, pero bueno, esta es la planta control. Como pueden ver, esto es riego en agua, esta es la que sobrevivió a 150 milimolar, y acá podemos ver nuevamente 0, 50, 100, 150, pero comparo una de estas plantas respecto a la control, y claramente las raíces pudieron desarrollarse en ese medio con alta concentración salina. Bueno, ¿cuál es el presente? Estamos siguiendo las etapas de prueba de concepto, siempre bajo regulación de Conavia, y este año tuvimos la autorización para poder empezar a hacer los ensayos a campo. Bueno, por supuesto, bueno, fue noticia, y ese es el presente de este proyecto que les conté. Ahora vamos a pasar a otro de los proyectos. Bien. En el anterior nosotros hacemos un transgénico incorporando al genoma de una variedad, una planta, un gen que proviene de otra especie, microorganismo o otra planta. Acá lo que queremos hacer es
poder generar un fenotipo, pero corrigiendo el genoma propio de la planta. El primer approach que tenemos en desarrollo es generar una caña de azúcar que sea resistente a herbicidas inhibidores de ALS. Bueno, ALS es una enzima muy importante, acetato lactato sintasa, que participa en la biosíntesis de los aminoácidos esenciales ramificados, leucina, valina, isoleucina. Esta sería la estructura de la proteína, tiene 4 dominios y ahí está la molécula del herbicida, que una vez que entra, queda anclado ahí e impide que entre el sustrato para generar los aminoácidos. Se ha visto, esto no es nada nuevo, que la resistencia a este tipo de herbicidas depende y está controlada por mutaciones específicas. Hay una muy estudiada como la que se da en el aminoácido del triptófano 574. Por lo tanto, nuestra idea es trabajar sobre esa mutación. De las dos maneras de utilizar este sistema de edición génica CRISPR-Cas, nosotros usamos el de HDR, o sea, de ir a corregir directamente utilizando un molde. Acá está representado el fragmento del gen de ALS en caña de azúcar. Este es el codón. Este sería el ARN guía que nosotros utilizamos para guiar a la nucleasa y que actúe, y le ponemos un ADN de reparación en el cual lo único que es 100% idéntico menos esta base que es la que necesitamos para revertir el fenotipo. El estado silvestre, wild type, este codón me da un triptófano, pero cuando lo cambiemos me va a dar una leucina. ¿Cuál es la implicancia estructural en esa proteína, en el sitio activo? Que ahora, antes, quedaba anclado, inhibiendo la enzima, si estaba el triptófano, y la leucina, por tener propiedades completamente diferentes como aminoácido, da una estructura más laxa de ese sitio catalítico, por lo tanto no es inhibida. Y la planta puede progresar en presencia del inhibidor. Bueno, me adelanté. En este proyecto también tenemos una fase de laboratorio. Es idéntica a la transformación que se hace para transgénesis, pero la diferencia es que a estas partículas las vamos a cargar con ribonucleoproteínas. Ya es el producto final, es la nucleasa, el ARN guía que la va a llevar hacia el blanco y el ADN lineal que va a ser el material para corregir esa mutación. Trabajamos sobre la 0312. Una vez, bueno, en esta campaña que fue bastante discreta con el número de casos transformados, pudimos tener 2 eventos. Esos 2 eventos fueron probados in vitro. Lo que estoy representando aquí es el control, cómo crece en presencia de bispirabat de sodio, que es el inhibidor. Tiene muchos problemas, es típico este fenotipo, amarillamiento, amarronamiento, se estanca, mientras que esta línea editada está un poquito mejor, está verde. A continuación, la curiosidad, antes de que esa planta progrese y sea grande y podemos aplicar el herbicida, hicimos un ensayo en colaboración con investigadores de otro instituto de otro estado que son hábiles para medir la actividad de la ALS in vitro. De este tejido se hizo un extracto proteico y mediante un método enzimático colorimétrico se midió la actividad de ALS. Seguimos con los mismos colores azul para la TUC0312. A una concentración nula del inhibidor tenemos una actividad del 100%, pero a medida que aumentamos el inhibidor desaparece la actividad enzimática. Esta es una de las líneas, también sin presencia del inhibidor, actividad 100%, y esto nos muestra que hubo una leve recuperación de la actividad de la enzima. Por lo tanto, no fue el éxito, pero nos está diciendo de que algo se editó. ¿Por qué digo algo? Me olvidé comentarle, y lo saben, del genoma complejo de la caña de azúcar, que la mayoría de los genes tienen multicopias. En este caso se ha
caracterizado, o sea, se dice que tiene hasta 23 copias o alelos del gen de ALS. Pero tenemos otra línea en el cual el mismo experimento nos muestra que a medida que aumentaba el bispireba de sodio se mantenía la actividad enzimática. Esta tiene mejor pinta. Pero vamos a ver qué le pasa a esas plantas cuando se desarrollan y le aplicamos el herbicida. Este es el ensayo en el cual a plantines de 60 días se les aplicó este herbicida comercial, que es una mezcla de dos herbicidas muy potentes, son los más fitotóxicos. Y este es el resultado. La planta control no aplicada creció muy bien. La misma planta control, pero que fue aplicada, murió. Y esta es la línea 4, que tenía un 30% de actividad de la enzima versus la otra que mostró mayor actividad. Uno esperaba que esta planta estuviera como la control, pero bueno, esto es la biología. Y lo importante de estos experimentos es, como biólogo molecular, es saber que tenemos que seguir ajustando, porque la eficiencia del proceso por ahora no es la deseada. Bueno, para ver si fue una cuestión del ensayo, la fitotoxicidad, bueno, estas mismas plantas las propagamos en campo y actualmente está en proceso de ser evaluadas. Bueno, esto no se hace solo, sino gracias a todo un equipo. Quería presentar la sección biotecnología, los autores que trabajan en transgénesis, edición genómica, y para mí los más importantes de esto, el músculo, el personal de apoyo del área de vitro y en el área de invernaderos. Y por supuesto, como le dije, somos multidisciplinarios y tenemos apoyo de la sección mejoramiento y la sección malezas. Bueno, muito obrigado.